Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina. Nesta aula, nós veremos um exemplo resolvido sobre diagrama de blocos para o controle de processos e deixaremos alguns exercícios indicados para fixação do conteúdo. No nosso exemplo, nós temos dois tanques que são interligados através da vazão Q1. O primeiro tanque é alimentado pela vazão QI, e o segundo tanque alimentado pela vazão Q1, que é a vazão de saída do primeiro tanque, e eu tenho retirada aí de produto do tanque 2 a partir da vazão Q2. Eu tenho aí duas válvulas, uma em cada saída dos tanques, que tem uma resistência ao escoamento, e essas vazões Q1 e Q2, elas são funções do nível de dentro dos tanques, nível de líquido dentro dos tanques. O objetivo desse problema é estabelecer uma função de transferência que represente a relação entre Q2, que é a vazão de saída do segundo tanque, e QI, que é a vazão de entrada. Algumas definições e hipóteses que são feitas aí para o meu sistema. Eu vou chamar as vazões, então, de QI, Q1 e Q2, e todas elas são funções do tempo, e as alturas das colunas de líquido de H1 e H2, que também são funções do tempo. Nesse problema, as propriedades físicas elas são constantes e iguais em cada corrente e em cada tanque. R1 e R2 são as resistências ao escoamento que eu tenho nas tubulações a partir daquelas válvulas ali nas saídas dos tanques. E A1 e A2 as áreas de seção transversal de cada um dos tanques que eu considero uniformes constantes, ok? O equacionamento, desse processo, ele é composto por 4 equações, o meu modelo. Eu tenho as equações que têm a representação aqui da relação entre as alturas e as vazões, onde eu defino, então, QI igual a H1 menos H2 sobre R1 e Q2 igual a H2 sobre R2, e eu aplicando Laplace, eu tenho essas relações, são relações lineares, ok? Além disso, eu tenho os dois balanços de massa em cada um dos tanques e, considerando as propriedades físicas constantes, eu tenho, então, que dH1 dt é igual a QI menos Q1 dividido pela área 1 e o dH2 dt, QI menos Q2 dividido pela área do tanque 2. Essas equações, elas representam a variação dos níveis dentro dos tanques ao longo do tempo, e aplicando a transformada de Laplace, eu tenho essas duas equações. Eu vou trabalhar com essas 4 equações na forma de diagrama de blocos, para que a gente consiga, então, visualizar essas relações. Esse é o diagrama de blocos resultante daquelas equações, das 4 equações que eu tenho. Eu tenho aqui o QI entrando positivo no meu ponto de soma e tenho o Q1 entrando negativo. Então, o que sai nessa corrente do ponto de soma é QI menos Q1. Isso multiplicado por 1 sobre A1S, eu tenho a definição de H1 que vem lá do meu balanço de massa para o tanque 1. H1 positivo menos H2, que entra aqui negativo, então, nesse ponto de soma, então, essa corrente é H1 menos H2, multiplicado por 1 sobre R1, é a definição da vazão Q1. Além disso, Q1 entrando positivo no segundo ponto de soma e subtraindo o meu Q2, multiplicado por 1 dividido por A2S, é a definição do H2. O H2 multiplicado por 1 sobre R2 é a definição que eu tenho para Q2. Então, as 4 equações, elas estão representadas nesse diagrama de blocos. Eu vou começar com as reduções dos meus diagramas, para que eu tenha uma função única final que relaciona a saída Q2 com a entrada QI. A primeira coisa que nós vamos fazer é mover esse bloco destacado 1 sobre R2 para antes do ponto de bifurcação. Para que eu faça isso, eu preciso manter as relações matemáticas que existiam previamente. Então, a partir do momento que eu passo ele para antes da bifurcação, essa corrente também
passará a ser multiplicada por 1 sobre R2, o que modifica a relação matemática. Para que isso não ocorra, eu tenho que colocar um bloco nessa corrente que faça com que se cancele esse bloco 1 sobre R2, que seria o bloco R2. A partir do momento que eu multiplique R2 por 1 sobre R2, isso vai dar 1, e então eu não tenho uma alteração na relação matemática desse problema, certo? Feito isso, eu consigo identificar nessa parte uma retroalimentação, onde o valor do Q2 ele retorna no início aqui do meu diagrama, certo? E eu tenho então aqui duas funções em série. Essas funções em série, elas podem ser unidas a partir da multiplicação dessas duas funções. Então, eu vou ter aqui um bloco único que tem a função de transferência 1 dividido por A2, R2S, e eu tenho aqui um bloco unitário, que seria o meu bloco H dessa retroalimentação. Então, esse é o meu bloco G, esse é o bloco H da retroalimentação. Com o sinal negativo, eu posso reduzir essa retroalimentação a um único bloco, sendo que eu vou ter G dividido por 1 mais G vezes o H. Isso simplificado, eu já fiz toda a simplificação matemática desse problema, tá? E eu aconselho que vocês também façam. Eu vou ter esse bloco resultante, que é 1 sobre A2 R2S mais 1. Certo? Agora, dando continuidade ao nosso problema, eu fiz a mesma coisa com a minha bifurcação. Eu tinha ela aqui, eu quero passar esse bloco para antes da bifurcação. Para fazer isso, da mesma maneira como eu fiz aqui em cima, eu preciso colocar aqui um bloco que cancele essa função de transferência. Então, é o bloco da inversa dessa função, que é o A2R2S mais 1. Feito isso, eu estou mantendo minha relação matemática que eu já tinha anteriormente. Quando eu faço isso, eu consigo identificar uma outra retroalimentação no meu problema, que é composta por esses três blocos, 1 sobre R1, 1 sobre A2R2S mais 1 e aqui o bloco R2. Notem que essa retroalimentação, ela tem ponto G, e aí é importante a gente identificar o que é o G e o que é o H sempre, porque como ela está representada de maneira inversa do que a gente está acostumado, né, do que a gente viu até então, onde as retroalimentações elas estavam embaixo, aqui a retroalimentação ela está em cima. Então, para eu identificar o que é o G, a função G e a função H, é importante que eu saiba, a função G, ela multiplica o que está saindo do ponto de soma daquela retroalimentação, a função H, ela multiplica o que tem, a informação que retorna e entra nesse ponto de soma. Então, esse é o meu G, são duas funções de transferência que podem ser simplificadas pela multiplicação delas. Então, o G é a multiplicação dessas duas, o H, a multiplicação, o H é o bloco R2. Utilizando também, novamente, a simplificação para uma retroalimentação, eu encontro essa função de transferência 1 sobre A2 R2 R1 vezes S, mais R1 mais R2. Desse modo, eu tenho uma última retroalimentação resultante, que ela é composta desses três blocos. Esses dois blocos, eles podem ser multiplicados por estão em série e formar um único bloco, e esse é o bloco da minha retroalimentação, que eu também usarei a mesma representação para simplificar isso, G dividido por 1 mais G vezes o H. E isso resulta nessa função de transferência para o meu sistema. Feito isso, nós temos então que Q2 sobre QI é esta função de transferência e basta que eu saiba os valores das constantes A1, R1, A2, R2, eu consigo então determinar qual é o valor de cada um dos parâmetros da função de transferência. Essa é uma função de transferência de segunda ordem.
Nosso segundo exemplo, eu estou trabalhando com um tanque de mistura, onde eu tenho aqui, então, o balanço de massa global, e eu coloco esse tanque no estado estacionário, certo? E eu tenho o balanço de massa por componente. Eu estou alimentando, então, aqui um componente A, que eu trabalho com as frações x1 na corrente 1, x2 na corrente 2, e eu vou controlar a concentração na saída desse tanque, tá? Por que na saída? Porque eu tenho um tanque de mistura perfeita e esse tanque, então, tem as mesmas propriedades dentro dele e na corrente de saída. As considerações é que V e x2 são constantes, e se x2 é constante igual a 1, significa que essa corrente ela só contém este componente puro, certo? E eu tenho, então, os dois balanços. Além dos dois balanços que representam, então, aí o meu sistema, eu tenho ainda relações entre esses equipamentos de instrumentação. Então, eu tenho funções de transferência específicas para cada um dos equipamentos que fazem parte da malha de controle e que vão compor, então, o diagrama de blocos do meu sistema. Linearizando aquela equação anterior e aplicando Laplace, eu vou encontrar um x, que é uma função do x1 de S, mais uma função vezes o W2 de S, que é a minha vazão do componente puro, e o x1 é a concentração de entrada da vazão W1. Além disso, eu tenho aqui as definições de cada uma dessas constantes, para que eu possa, então, substituir, e eu posso representar essa função na forma de um somatório no diagrama de blocos, onde o x1, ele multiplica K1 dividido por tal S mais 1, e aí aqui, essa definição, ela foi feita lá nas nossas primeiras aulas, onde eu falava sobre malha aberta e malha fechada, e o controle feedback feed-forward. O x1 é a perturbação do meu sistema, o W2 é a variável manipulada desse sistema. O W2, então, aqui, multiplica um K2 dividido por tal S mais 1, denominadores iguais, ou seja, equação característica do meu processo. Somatório da perturbação com a entrada do meu processo, eu tenho, então, a saída, que é o x, que é a fração mássica. Além disso, eu tenho alguns instrumentos nessa malha. O primeiro instrumento que eu vou trabalhar é o transdutor corrente-pressão, onde ele recebe um sinal de corrente elétrica e converte esse sinal em um sinal pneumático. Esse conversor, eu vou definir que ele tem uma dinâmica rápida, ou seja, ele é só um ganho KIP. E eu posso representar na forma de diagrama de blocos dessa maneira. Eu recebo o sinal elétrico, ele é convertido por esse KIP em um sinal pneumático. A válvula de controle vai ser uma válvula linear, tá? De primeira ordem. Então, ela vai converter justamente esse sinal pneumático que ela recebe, isso precisa ser convertido em vazão, porque esse sinal pneumático vai abrir ou fechar a minha válvula, e essa abertura ou fechamento, a quantidade que essa válvula abre ou fecha, ela precisa definir uma vazão. Então, essa conversão de sinal pneumático que abre ou fecha a minha válvula para vazão, ela é feita por uma função de primeira ordem que nós vamos definir como KV, tal VS mais 1. Além disso, eu tenho um sensor transmissor de composição, que recebe um sinal em fração mássica e converte isso para um sinal elétrico, para que o meu controlador possa compreender esse sinal, certo? Então, o controlador, como é um dispositivo digital, ele só vai aceitar sinais elétricos. Essa conversão, ela é feita por uma função de transferência de primeira ordem, que tem um ganho Km e uma constante de tempo tal m. O controlador desse processo é um controlador integral, e essa é a função de transferência de um controlador integral, tá? Proporcional integral, onde ele recebe o erro e define qual vai ser o sinal que aquele sistema precisa mandar para abrir ou fechar aquela válvula.
Essa definição ela é feita em sinal elétrica e depois o sinal elétrico precisa ser enviado para o transdutor para que ele traduza isso em um sinal pneumático. Mas a saída do meu controlador, ela é um sinal elétrico também. Esse, então, é o diagrama de blocos resultante do meu processo. Eu tenho aqui, então, o set point, que é o valor de referência que eu tenho para o meu sistema. Esse valor, ele está em fração mássica, ele precisa ser convertido para um sinal elétrico. Eu faço isso com o ganho km, certo? Esse mesmo sinal, ele precisa ser comparado com a saída do meu processo, porque eu estou falando de um controlador feedback, malha fechada. Então, eu faço a leitura da fração mássica que tenho dentro do meu tanque e converto isso também para um sinal elétrico. A comparação dos dois sinais, ou seja, o set point menos, e aí isso aqui pode ser visto aqui no ponto de soma, menos o valor medido, é o erro do meu processo. O controlador, ele recebe o erro e calcula, então, qual é a saída desse controlador, qual é o sinal elétrico que ele precisa enviar lá para a minha válvula, para que ela abra ou feche. Esse sinal elétrico, como eu tenho uma válvula pneumática, ele precisa ser convertido também em sinal pneumático, para que eu possa, então, abrir ou fechar a minha válvula. E isso é feito através da função de transferência do transdutor. O sinal pneumático converte, então, a abertura ou fechamento em vazão. A vazão se relaciona com o X a partir da função de transferência que nós obtivemos lá do balanço de massa, assim como a perturbação X1 também se relaciona a partir de uma função de transferência obtida também pelo balanço de massa. O somatório dos dois é a definição da minha variável X. E aí eu retorno essa informação e esse loop ele continua ao longo do tempo. Nós deixamos aqui, então, dois exercícios para serem feitos. Um exercício 1, onde o objetivo é encontrar a relação entre a saída e cada uma dessas entradas. Então, um sistema de múltiplas entradas, são 3 entradas, o Y do set point, o D1 e o D2. É importante que vocês sempre se lembrem de zerar uma entrada, zerar a outra entrada para encontrar uma relação. Depois, fazer o revezamento dessas entradas que serão nulas até conseguir cada uma dessas relações. No exercício 2, nós já temos aqui, então, não temos mais funções genéricas, nós temos valores. Eu quero a função de transferência que relacione a saída com o D, com a variável D e com a variável Y do set point. Lembrando que, nesse problema, então, o que define Y é uma função de transferência que multiplica o set point, uma função de transferência que multiplica a variável D. No problema anterior, o Y ele é definido por uma função de transferência que multiplica set point, mais uma função de transferência que multiplica D1, mais uma função de transferência que multiplica D2. Então, são somatórios. O diagrama de blocos resultante final será um somatório de 3 correntes, uma do Y do set point, D1 e D2, que indicam a variável Y. No exercício 2, é um somatório de 2 correntes, D e Y do set point, cada uma multiplicadas por uma função de transferência que as relaciona com Y. Nossa aula termina por aqui. Obrigada, bons estudos!